Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita da vontade da Palavra de Deus. E nós estamos estudando esta revista aqui, Conexões. É a terceira revista, estamos terminando, é verdade. Começamos lá atrás com o livro de Mateus e agora nós estamos na penúltima conexão. A penúltima conexão é o estudo que fizemos de Judas, semana passada, e agora o estudo que vamos fazer hoje do último livro do primeiro bloco das Escrituras, que é o livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco. Mas antes de começarmos a fazer essas conexões, a pensarmos no livro de Deuteronômio, eu quero convidar você a orar comigo. Pedir para que Deus nos oriente e nos ensine pela sua palavra, através da sua palavra, mas que o Espírito toque o nosso coração. Vamos juntos? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza e que o Senhor fale aos nossos corações. Ajuda-nos a corrigir a nossa trajetória e afinar a nossa vida ao diapasão que é teu. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos pensar no livro de Deuteronômio. Como falei, o livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco. O Pentateuco é aquele bloco dos 5 livros de Moisés. E deixa eu contextualizar para você. O Pentateuco, o nome é Penta porque tem 5, né? E a gente está no Deuteronômio. Ok, eu estou no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, na verdade, o nome aqui, nomos é lei. Aqui é repetição. É repetição da lei. Deuteronômio é a repetição da lei. Por que repetir a lei? Porque você sabe que o povo saiu do Egito. E o povo que saiu do Egito, do povo todo que saiu do Egito, só 2 pessoas conseguiram entrar na terra prometida: Josué e Caleb. E Moisés? Moisés não entra. Moisés é proibido de entrar na terra prometida. Moisés fica fora, ele vê de longe a terra. E o que é o Deuteronômio? É a repetição daquelas leis que eles receberam de Deus, dos mandamentos, mas não só isso. O grande impacto do livro de Deuteronômio, são discursos de Moisés. Moisés com saudade, com recomendações daquela pessoa idosa, daquela pessoa doente, daquela pessoa que vai viajar e vai se afastar, do pai que vai se afastar dos filhos, e dos filhos que vão se afastar do pai, e o pai se reúne para dar aquelas últimas recomendações. Então a gente vai terminar esse estudo de hoje tentando encontrar a essência de todos os discursos. Olha que folga! Então a essência de todos os discursos, nós vamos fechar essa conexão de hoje. O livro se subdivide basicamente em 3 partes. Você tem do capítulo 1 ao capítulo 11, um bloco. E você tem lá no final, do capítulo 27 ao capítulo 34, um outro bloco. E aqui no meio, então, os discursos aqui. Se bem que aqui também é discurso, mas é aqui discursos e leis. Vamos colocar desta forma, ok? Então, do capítulo 1 ao 6, o que é que Moisés vai fazer no livro? Se liga aqui. Ele vai começar a fazer um resumo, você pode folhear aí, um resumo da história. Ele vai contar para essa nova geração
olha que interessante, nova geração, tem que lembrar da história. A nova geração que vai entrar na Terra Prometida tem que recordar de onde eles vieram, por que eles estavam ali, o que eles estavam fazendo ali. Então é muito interessante você prestar atenção nisso. E a essência deste primeira conversa, do resumo da história que Moisés faz, está nos capítulos, eu vou pedir a Marília para ler, Deuteronômio 5:1, você vai ver até o capítulo 11, muitas vezes a mesma expressão, ouça, ó Israel, ouça, ó Israel, ouça, ó Israel, que no hebraico a palavra é Shema. Mas eu vou pedir ela para ler os textos que eu vou indicar e depois eu falo sobre o Shema, ok? Até hoje você vai ouvir essa expressão algumas vezes, porque Shema é mais do que ouvir, mas vamos aguardar. Deuteronômio 5:1, depois você passa para o capítulo 6 e eu falo os versículos, tá bom? Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los. Ok, agora capítulo 6, versículos 3, versículo 4 e versículo 10. Poderiam ser outros, mas eu destaquei esses 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tem outro que você falou? 6:10. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Veja, o Shema é mais do que ouvir. O Shema, quando está falando Shema, ele não está falando só para ouvir, entrar, aquela história de entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, é responder positivamente ao que se ouve. Isso é Shema. Shema é responder de forma assertiva ao que você acabou de ouvir. Por exemplo, menino, não toque nesse violão. Vamos dizer assim, menino, não toque no violão. O menino não vai tocar no violão. Ele não só ouviu, ele ouviu e praticou, entende? Shema é ouvir e obedecer. Ouvir e tomar como verdade para si. Então, o que Moisés vai falar dos capítulos 6, dos capítulos 1 a 11? Ouça, Israel, obedeça a Deus. Por que você deve obedecer a Deus? A Marília leu aí. Porque Deus é Deus, só por isso. Deus é Deus, mas olha o que eu acho muito legal nesse negócio aqui. Vou até colocar em vermelho para você guardar isso na sua cabeça. Deus, lê o 6:4 de novo, Marília. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Veja, ele é o único Senhor. E você vai ver também no capítulo 6 que nós somos únicos para ele. Israel era o único povo. O povo formado por Deus. O ventre do Messias, a barriga de onde vai surgir, vai se cumprir a promessa de Gênesis capítulo 3. Gente, o povo é único e Deus é único. É uma relação de amor entre um e outro. Viu o versículo, eu não sei exatamente aquele versículo no capítulo 6 mesmo, e as palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e você vai ensinar para os seus filhos, andando pelo caminho, sentado em tua casa, deitando-te, levantando-te. Vejam, as palavras, o Shema de Deus tem que estar dentro do coração das pessoas, para que elas executem a sua tarefa. Leia, por favor, Maria. Versículo 7. Isso. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Então, chamar, gente. A gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir e praticar. Essa é a essência do ensinamento de Moisés. Encurtar a palavra de Moisés com isso, mas é tudo que a gente pode fazer numa lição de escola bíblica dominical. Deus é único para aquele povo e o povo é único para o Senhor. Então, essa relação de duplicidade, de relação que depois vai ser trabalhada com os profetas, como se fosse uma relação conjugal entre Deus e Israel, entre Israel e Deus, e do Novo Testamento, igreja e Deus, começa lá atrás, começa lá no Deuteronômio, nos primeiros relacionamentos entre Deus e seu povo. Isso é importante entendermos, porque daqui vem todo o ódio, toda a raiva, toda a mágoa, todo o rancor. E se você nunca fez a pergunta, eu vou fazer por você. Por que Deus odeia tanta idolatria? Simples, não é? Quando você entende isso. Porque qualquer pessoa que se coloque no meio da relação entre Deus e os seus, ele é um idólatra. Ele é um ídolo, ele é um idólatra, ele é um ídolo, porque ele se interpõe, ele atrapalha a relação entre eu e Deus, por exemplo. Quem entra aqui no meio é ídolo, não é Deus. E é mais simples obedecer, seguir e ouvir o ídolo, mas a gente tem que ultrapassar o ídolo e chegar até Deus, porque Deus atravessou toda essa dificuldade para estar conosco na pessoa de Jesus. Mas vamos com calma. Do capítulo 12 até o capítulo 26, o que a gente vai ouvir é a coleção de leis. E deixa eu falar uma coisa antes de falar sobre as leis aqui. A gente tem que entender como ler. Por que entender como ler? Eu sei ler, mas o problema não é a questão da leitura, é da interpretação que se faz do que se lê. A gente tem que pegar a essência, porque isso aqui é muito interessante, viu, de Deuteronômio. Foi o que eu achei mais bonito no estudo do Antigo Testamento. Sabe o que é bonito aqui? É que a gente não pode comparar as leis daquele povo de Israel, que são repetidas aqui por Moisés, leis civis, leis morais, leis cerimoniais, com as nossas leis de hoje. Por que não? A realidade é outra, o contexto é outro, a tecnologia é outra, o homem tem conhecimento que não tinha naquela época. Então, por favor, não façam esse tipo de comparação. Se quer fazer comparação, se liga nisso, eu achei isso sensacional. Foi dito pelo meu professor de hebraico, que você pode ouvi-lo na internet, né? Luiz Saião, você pode ouvir, ele é um belíssimo, bom professor de hebraico, e ele falou uma coisa que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, sabe? Se você quer comparar, compare a nação de Israel com as outras nações daquela mesma época. Aí a gente não vai achar tão cruel assim, tão malvado assim, as leis que se faziam na época, porque é assim que os historiadores, os pensadores fazem. Então o que eles fazem? Eles comparam a lei dos caldeus, a lei dos assírios, a lei dos babilônicos, daquela época com a lei de Israel. E fazendo essa comparação, você vai falar, nossa, a lei de Israel é light, olha que coisa interessante, que organização moral, que prática legal, que prática da justiça incrível que existe. Porque não dá para transportar de lá, de tantos anos atrás, para a nossa realidade hoje. Você entendeu isso? Por que é que eu estou falando isso? Professor Luiz Saião, eu sou um... Deixa eu fazer uma fofoca, pessoal, aqui, contar uma história minha. Eu sou um acumulador, sabe? Aquela pessoa que guarda as coisas. Papel, então, eu guardo muito papel. E eu tenho algumas anotações ainda da época do seminário. Eu encontrei essas anotações e fui anotando de novo. Aqui eu estou com outro bloco aqui de papel, anotação, ainda faço
tudo à mão, para depois passar para o computador. Então, olha, isso foi uma vantagem, porque eu encontrei de onde vinha essa... Eu lembrava que ele tinha falado alguma coisa, de se quiser fazer comparação, você deve fazer comparação com os povos da mesma época. Mas sabe por que ele falou isso? Porque descobriram uma nova forma de ler nem tão nova assim, mas uma forma de ler o Pentateuco. Sabe que eles começaram a fazer esse tipo de comparação e viram que esse Deuteronômio aqui, e na verdade todas as leis entre Deus e Moisés, tem a mesma estrutura. Olha que coisa linda! Elas têm a mesma estrutura de um pacto, coisa de cartório, Era um pacto que se fazia, uma aliança que se fazia entre o poderoso, o rei, e o vassalo. Então o rei sempre falava assim, eu fiz isso por você e você tem que me retribuir assim. Se você me retribuir desse jeito, você vai ganhar isso. Se você não retribuir desse jeito, você vai ganhar, você não vai ganhar, você vai ser castigado. Exatamente como é a estrutura do livro de Deuteronômio. Isso não te fascina? A mim fascina muito. Porque na verdade é um trato que se faz de mão dupla entre o poderoso rei, o governante, e os seus súditos. Mas o que é mais bonito aqui é que o poderoso rei, Deus, faz um trato, o povo não vai cumprir esse trato, e Deus ainda com sua misericórdia e o princípio da graça aparecendo, dele dá sempre uma segunda chance para esse povo se restaurar. Isso eu acho sensacional. Vamos fazer um passeio pelas leis, rapidamente, fazer um passeio pelas leis, e eu vou pedir a Marília para me ajudar. Coleção de leis vai falar, grosso modo, assim: existe um templo, um lugar. A ideia de Moisés é que existe um lugar específico para adorar o Senhor, e esse lugar quem escolhe é o Senhor. A gente não deve se misturar, isso Moisés falando para o povo, nós não devemos nos misturar nem ao lugar, nem ao Deus, nem à forma como eles adoram. Deuteronômio capítulo 12, Marília. Lê, por favor, de 1 a 7. É um pouquinho longo, mas vai dar para entender bem. Não escolham o lugar deles, não façam como eles, sigam as ordens, ouça as ordens do Senhor, porque o Senhor é especial e quer também ter um lugar especial na vida de vocês. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão ao Senhor, o seu Deus, como eles, mas procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os seus rebanhos. Ali, na presença do Senhor, seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. É lindo demais, é um lugar especial. Moisés já está vendo que eles não vão continuar peregrinando e o tabernáculo ir passeando de lugar em lugar, não. Deus, Moisés é o profeta, né? Deus vai providenciar um lugar. Depois a gente vê isso ao longo da história, Siló e depois Jerusalém. Deus vai providenciar um lugar para ser aquele lugar especial. Deixa eu logo fazer uma conexão, eu não aguento, eu tenho que fazer essa conexão. Sabe qual é o templo? Você é o templo.
Sabe qual é o templo de Deus? Eu sou o templo de Deus. Eu sou um lugar especial para Deus habitar. Ele me escolheu para ser a habitação dele. É lindo demais isso, gente. Isso antes do templo construído por Salomão. Isso muito antes do templo construído por Herodes. É muito interessante isso. Quando você começa a pensar que Deus vai escolher um lugar especial para habitar e ali vai surgir a alegria, a prosperidade, a vida. E a conversa de Jesus com a mulher samaritana? É aqui ou é ali? E Jesus fala para a mulher samaritana: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo dizendo: vocês são o templo do Espírito Santo. Ah, que coisa maravilhosa. Mas além de um lugar especial, nesse discurso de Moisés, tem um tratamento especial, sabe? Para os pobres. Deuteronômio capítulo 15, versículos 7. Deuteronômio 15 e 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Vejam, nem melhor, nem pior. Nem melhor, nem pior do que ninguém. Ninguém é melhor. Ninguém é pior. Todos são iguais. E é depois desse texto que ele vai falar do dia do perdão, do dia daquelas festas, do dia como é que é aquela festa de Israel que reúne todo mundo, paga-se as dívidas, tudo é quitado, dá no ano do jubileu. 7 vezes 7, 49. No ano seguinte, tudo se igualava. Vejam, Deus não tem filhos especiais. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu deveria sofrer, porque é um ser humano igual a mim. Não foi isso que Jesus falou? Quando você olhar alguém que está sofrendo e você cuidou, eu estou ali com essa pessoa. Isso eu acho sensacional. Agora vamos a outra parte, mais uma parte das leis, da estrutura. Isso aqui é a essência da lei, tá? Tem uma terceira parte. Isso aqui é a essência é um resumo, uma simplificação, sei lá como é que eu vou dizer para você, que é o coração da lei. As leis menores, as leis morais, elas vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, você tem a lei do levirato, você tem outras leis que eu acho que não se encaixam com o que a gente tem hoje. Mas essas leis aqui são fundamentais e marcaram Israel, o povo de Israel, durante todo o tempo, e até hoje ainda marcam, viu? A próxima é Deuteronômio capítulo 16, versículos 12 a 14, Marília, por favor. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e filhas, os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Eu resumi desse jeito: adorar é ser justo com todos. Ninguém é especial, nem o estrangeiro, nem a viúva, nem o pobre, nem quem tem muito, nem quem tem pouco. Essa é a ideia de igreja, gente. A adoração de verdade é uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida correta, uma vida moral exemplar. Sejam diferentes, é o que Deus está falando. Sejam diferentes dos seus vizinhos. O lugar é diferente. O tratamento com o próximo é diferente. A justiça é diferente.
Vocês são diferentes, vocês são únicos, vocês são especiais. Mas tem mais uma coisa, eu vou pedir a Marília para ler, 17, de 14 em diante. 17, de 14 a 20, mas pode ser que eu te interrompa antes, desculpa aí. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isto fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e a não se desviar da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Você percebe? Líderes de caráter. E onde é que ele vai buscar a referência de bom caráter? Na palavra. O rei, quando o rei for estabelecido, ele vai ter que ter uma cópia da palavra no seu palácio. Não tem que ser usurpador, não tem que ser ganancioso. E quem vai colocar ele no caminho certo? A palavra. Você percebe, o lugar é especial, você é um lugar especial. É especial, mas não é diferente do outro, que também é especial. Então, se você quer adorar a Deus de verdade como algo especial, você tem que ser justo. E você é quem lidera a sua vida. E se você lidera a sua vida, você precisa ser liderado pela palavra de Deus. Isso aí para mim isso é vida, viu? Isso aqui é vida. Não é só a repetição da lei. Porque não há discursos como estes feitos por Moisés anteriormente. Por quê? Porque Moisés sabia que toda aquela geração ia morrer. Moisés vai pedir até para que Deus quebre o galho e deixe ele entrar. E Deus fala, Moisés, já está combinado, agora perdeu o Playboy. Você pode ver a terra, mas você não vai entrar nela. E tem uma última que eu quero pedir a Marília para ler, Deuteronômio 13, de 1 a 4, por favor. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Se não foi isso que a gente falou semana passada de Judas? Isso é uma conexão óbvia. E aí, se você continuar a ler esse capítulo 3, você vai falar... Moisés vai explicar como é que você sabe que o profeta é falso. Bem, como é que você sabe que o profeta é falso? Quando ele fala as coisas e elas não se cumprem. Porque quando isso acontece, o profeta tem que ser morto a pedradas. Porque é muito interessante essa estrutura aqui.
é uma estrutura doentia que nos angustia e que está muito presente nos dias de hoje, viu? Dá licença aí, aqui é devaneio de Hudson. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente quer saber do dia de amanhã, e tem muita gente hoje correndo atrás de profetada, né? Criou-se até essa expressão para a gente mostrar, e eu brinco de vez em quando com as pessoas que convivem comigo, quando falam, eu tive uma visão, eu falei, olha, cuidado, no Antigo Testamento a pessoa morria apedrejada quando a visão não se cumprisse. A pessoa fica sempre com medo, sempre ficam com medo, porque isso é profetado, gente. O que Deus fala que vai acontecer, acontece. Mas o que ele não fala que não fala nada que vai acontecer, pode ser que não aconteça, ou pode ser que aconteça. Então, não dá para fazer essa previsão. Não dá para você falar, por exemplo, num dia de chuva e falar assim, é melhor você levar o guarda-chuva, senão você vai se molhar. É óbvio que isso pode acontecer e vai acontecer. Então, o extraordinário é outra coisa. Tem muita gente hoje fazendo visão, tem músicas cantando isso. Sobre sua vida, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará, Deus tem para ti um manancial. Isso vale para qualquer um, em qualquer momento, a qualquer hora. Então, cuidado com os falsos profetas. O que não está firmado na palavra tem que ser questionado pela palavra. Então, cuidado com isso, e essa é uma conexão muito, muito, muito clara para a gente entender. Sabe, uma coisa também que eu vi com o professor Luiz Roberto, aí eu mexendo nas minhas coisas aqui da época do seminário, professor Luiz Roberto e o professor Diné, que está morando nos Estados Unidos. O professor Diné era professor de homilética. Ele falou, nunca pregue e esqueça de Cristo. Não interessa se você vai falar de Gênesis, não interessa se você vai falar de Salmos, Cristo é a essência de Deus. Então, guarda isso. Se qualquer profeta falar com você alguma coisa se opondo a Cristo, resista a este profeta. Não foi exatamente o que Judas falou? É exatamente o que eu estou compartilhando com você. E agora a última parte. A última parte, vamos juntos de 27 a 34. A última parte também você vai ver muitas vezes a expressão, vamos ver se você lembra, né? O que é isso? Shema. A mesma expressão daqui vai aparecer aqui. A mesma expressão, ouça, ó Israel, mas agora é aquele programa de televisão, você decide. E a parte do livro, se você não conseguir ler o livro todo, leia de 27 a 34, viu? Porque Moisés está se despedindo do povo, está colocando diante do povo bênção e maldição, com um contrato mesmo. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Se vocês desobedecerem, vão para a escravidão, vão sofrer no Egito, ou no Egito não vão sofrer, não fala o lugar, mas é o cativeiro babilônico. Vocês vão sofrer e quando vocês se arrependerem, Deus está disposto a ouvir vocês. Vou pedir a Marília para ler 30, versículos 1 a 4. Isso é poético demais. Tem hora que dá vontade de chorar, pensando, tadinho do Moisés, não é? Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, e de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração, e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os estiver espalhado. É lindo demais. Shema de coração e de alma. Ouça com o coração e com a sua alma. Vai dizer que você não lembrou da música que o coro canta aqui na igreja?
a gente canta, a gente louva, eu quero louvar, eu quero entoar de coração e de alma, lá de dentro das minhas entranhas. Aí a esperança. Escolham a vida para que vocês vivam. Vou pedir a Marília para ler Deuteronômio capítulo 30, versículos 9 a 14. Ainda há esperança. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se voltarem para o Senhor, para o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima do céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para consegui-lo e vir proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo e, voltando, proclamá-lo a nós a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso, vocês poderão obedecer-lhe. É bonito demais. É bonito demais. Não é impossível obedecermos às leis de Deus. Elas estão próximas a nós. A gente precisa decidir. Mas 5 coisas, então, eu prometi e eu vou cumprir. Que são a essência do ensinamento de Deuteronômio. Eu escrevi aqui algumas palavras do que eu anotei aqui. Plano divino. Vamos lá. Tem um quinto, tá? Mas eu vou deixar esse por último. Bem, a primeira coisa de todo esse discurso de Deuteronômio, quando ele faz a recordação do que aconteceu, eu e você, nós aprendemos com os nossos erros. Não é possível que não aprendamos com os nossos erros. O que Moisés está dizendo, que aquele povo precisa olhar para trás, ver onde errou e corrigir os erros. A fórmula disso é olhar e corrigir. A segunda coisa que a gente aprende com os erros dos outros. Eu não preciso me drogar para perceber as consequências que a droga traz para um ser humano. Se eu vejo o outro fazendo, por que eu vou fazer? Se o cara enfiou o dedo na tomada e tomou um choque, eu não vou enfiar o dedo para ver o que vai acontecer. Simples assim. Então, nós temos que aprender com os erros dos outros. Isso é um ensinamento enorme para a gente. Porque a gente tem na Bíblia exemplos positivos e exemplos muito negativos. E a gente acha que todos os exemplos são positivos. Não. A gente tem exemplos negativos e exemplos positivos. Na nossa vida familiar, a mesma coisa acontece. A gente tem exemplos positivos e exemplos negativos. Os exemplos negativos servem para a gente falar: este não é o caminho que eu vou seguir. É o que tem no livro de Provérbios, por exemplo. Não entre nesse caminho, porque esse caminho vai dar ruim. Mas a gente é teimoso. Terceiro, compreenda o presente. Compreenda o hoje. Compreenda o agora. Olha, vocês não têm ideia, vocês que estão me assistindo aí, vocês não têm ideia da resistência que eu tive para gravar todas essas aulas na Escola Bíblica Dominical. Mas vivendo essa realidade, como é que eu teria oportunidade de interagir com você? Vivendo essa realidade, eu tenho que entender o presente. O presente não dá para a gente ficar presencialmente. Eu, especialmente, não posso estar presencialmente. Então, eu estou virtualmente e me sinto pertinho de você. Então, olha que coisa interessante. Eu tenho que perceber as coisas que ocorrem à minha volta e não ser duro, inflexível, para que essa facilidade da palavra de Deus em nós faça com que nós
todos cresçamos. É o que Moisés está dizendo para esse povo. Em essência é isso que ele está dizendo. Mas tem uma quarta coisa que eu acho muito fundamental. Eu acho lindo para mim. Eu não sei como é que isso ecoa dentro de você. Moisés está dizendo para esse povo: vocês fazem parte do plano divino. E Moisés estava deixando o povo, não é? Quem é que poderia falar mais de plano de Deus do que Moisés? Moisés, que foi educado no Egito quase para ser um faraó. Depois, por causa de uma bobagem que ele fez, uma morte que ele faz com que um egípcio sofra aquele dano da morte, ele foge, vai morar como um nômade no deserto em Midian, 40 anos em Midian. Depois Deus o chama daquela sarça ardente, depois ele vai e retira aquele povo, mesmo gago como ele era, retira aquele povo do Egito, chega às margens da terra que Deus prometeu a Abraão. Gente, Moisés devia olhar para si diante num espelho d'água e falar assim: eu fiz parte do plano divino. Eu dei a minha contribuição com a minha vida para um plano divino. Eu e você temos um plano. Deus tem planos, como diz Jeremias, Deus tem planos para nós muito maiores do que a gente pode imaginar. E finalmente, essa conexão de Deuteronômio e Judas foi um bendito acidente, viu? Vou confessar para vocês, foi um bendito acidente, porque eu fiquei, o que eu vou fazer com o livro de Judas? Mas aí eu comecei, na época que a gente estava montando isso, eu comecei a pesquisar e por eliminação foi para Deuteronômio. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer repetição da lei com Judas? E olhando esses textos antes do pastor escrever, aí eu falei: gente, é de Deus isso, né? É de Deus isso. E sabe qual é a quinta essência do ensinamento de Moisés em Deuteronômio? Que eu ia fazer em vermelho, acabei não fazendo, então botei a caneta vermelha, não, vai com laranja mesmo. 1, 2, 3, 4. Sabe qual é a essência disso aqui? Você decide. Horrível, que eu espero que dê para você ler. É você quem decide. Deus não vai decidir por você, Deus não vai fazer por você, Deus não vai abrir a Bíblia por você, Ele já se revelou. Deus não vai ler por você, Deus não vai estar aberto para te ouvir, mas não vai orar por você. Não, Ele quer se relacionar com você. Mas a relação, Deus está com a mão estendida para se relacionar conosco. Mas o Evangelho, aí é outro professor, também no seminário, que foi até amigo do pastor, foi meu professor, inclusive a minha turma teve o nome do professor Darcy Duzilek. O Evangelho é volitivo, é chique, né? O Evangelho é volitivo, e ele dizia: teólogo escreve com lápis, escreve a lápis, para poder apagar e repensar. Mas o Evangelho, escrevam isso com caneta, ele falava. O Evangelho é volitivo, é de vontade. Não dá para ser cristão sem desejo de ser cristão de verdade. Minha oração é que Deus te abençoe. É que Deus me abençoe. É que Deus nos abençoe. Para que a gente se agarre à palavra dele. Porque tudo isso, essa repetição da lei é que precisa ecoar. Como um eco mesmo. Repete a lei, repete a lei, repete a lei, repete a lei, repete a lei. E introjeta a lei. E chamar para você: ouça e obedeça.
enquanto Deus